Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que você vai estar vendo o vídeo, né? O bom do vídeo é que dá pra você ver aí a hora que você quiser, né? Bem, isso aí é mais um vídeo aí, né? Que a gente tá passando aí, pra gente matar a saudade, né? Não tá muito distante. Também tá pensando em alguns temas que nos ajudem aí a lidar com esse momento, né? Momento de isolamento social, confusão política, né? Emocional, muita coisa rolando, né? Não é só ficar em casa, né? Não é só a questão da doença, tem muita coisa acontecendo, né? Em meio a tudo isso, e não é simples, às vezes, lidar com essas questões, né? Já falamos da ansiedade, né? Tudo isso gera ansiedade, gera medo, né? E também gera angústia. Queria hoje falar da angústia, né? Angústia é aquele sentimento de aperto, né? Você fica ali, se sente aprisionado, né? E o texto bíblico fala sobre isso, como lidar com isso, né? É um sentimento humano, é normal, assim como a ansiedade, o medo, né, a preocupação, tudo isso é normal, né? São sentimentos reais, demonstram que estamos vivos, mas o que não pode acontecer é deixar esses sentimentos nos paralisarem. Mesma coisa a angústia, né? Tem gente que fica tão angustiado, daqui a pouco a pressão está subindo, o coração está batendo, e aí daqui a pouco ela tá aquela pressão toda, e não consegue se aguentar, então a gente precisa encontrar caminhos para lidar também com essa questão. Então hoje eu queria falar sobre a ideia de que o Senhor nos faz dormir em segurança, né? A angústia, um dos sinais de angústia, né, não só de ansiedade ou de estresse ou da depressão até que não, né? Depressão, às vezes a pessoa dorme o tempo todo, né? Com ou sem remédio, né? Mas um dos sinais da angústia é a perda do sono, né? Ou do estresse, né? Ou da ansiedade. E quando nós confiamos em Deus, quando nós olhamos para Deus, nós podemos dormir em segurança, porque sabemos que Deus está conosco. Repetindo, não é um processo fácil. É mais fácil falar do que fazer isso, né? Mas eu gostaria de falar hoje, apontar aí 4 ideias, 4 caminhos, né? Que nos ajudam a ter paz, para que possamos entender que o Senhor é quem nos faz dormir em segurança. Você está assistindo aos jornais, está vendo aí as notícias, né? Tá, guerra política, né? Cada hora um toma uma decisão aqui, outra ali, e a gente não sabe até que ponto essas decisões são boas ou não, mas entenda que em meio a tudo isso o Senhor nos dá, né, segurança, nos dá paz, nos dá tranquilidade. É Ele quem realmente pode tirar a angústia do nosso coração. Para pensar sobre isso, eu queria ler um salmo, Salmo 4, de 1 a 8. É um salmo aí que você já conhece, já ouviu, mas vale a pena a gente repetir e refletir sobre ele novamente. Diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse salmo, então, é muito bonito, né? Muito bom. Ler isso, né? O salmista ele expressa aqui a sua angústia, né? O seu temor, né? Ele está aí aflito, está com uma série de questões internas e externas. Sabe que a Bíblia retrata Davi de várias maneiras, né? Ele era um pecador, fazia um monte de besteira. Em outros momentos retrata ele como um homem digno, um homem bom, né? Então a Bíblia demonstra, né, apresenta as várias complexidades, né, aí de Davi. E esse salmo expressa essa humanidade, esse lado humano dele, né, esse momento que ele está angustiado. E todo salmo é interessante, porque no geral ele demonstra essa característica humana, né? O sofrimento, a alegria, a dor, o temor, né? Aqueles sentimentos que todos nós sentimos, a gente consegue ver aí
no livro dos Salmos. E é bem interessante ler alguns deles em alguns momentos. Então eu queria que você pudesse pensar em 4 coisas. Diante desse salmo que a gente leu, diante desse momento que a gente se encontra, eu gostaria que você entendesse que, em meio a tudo isso, Deus faz por nós, em primeiro lugar, Ele tira a angústia do nosso coração. Então, o que Deus pode fazer por você agora, nesse momento, né? Nessa etapa da vida que o mundo está passando? Não é só você, é o mundo que está passando. Então, não entenda que é um problema só seu, é um problema do mundo. O que Deus pode fazer por você, por mim e também pelo mundo? Em primeiro lugar, Ele pode tirar a angústia do nosso coração. Isso a gente viu no verso 1, né? Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É interessante que o termo aqui em hebraico, né? Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O termo em hebraico para angústia, ele significa a ideia de alguém que está num lugar apertado, alguém que está pressionado, alguém que está ali sendo apertado. E o verso aqui ele vai dizer, ó, na angústia me deste largueza, ou seja, me deu espaço, né? Deus fez com que eu pudesse, ó, né, me soltar. E é essa primeira coisa que Deus com certeza quer fazer por você, pela sua família, né? Por aqueles que estão perto de você. Então clame, fale com Ele, abre o seu coração e Ele vai tirar você dessa angústia. Ele vai tirar você desse aperto, né? Geralmente quando a pessoa está angustiada, ela se sente ali pressionada, né? Fica ali baixada, ali aquela coisa ali. E o texto hebraico vai dizer justamente isso, ó, Deus nos dá largueza, Deus nos tira da angústia, né? Do aperto. Isso é muito bom, a gente saber que tem um Deus que está aí disposto a fazer isso por nós. Segundo lugar, Deus nos ouve, né? Então, no verso 4, a gente ouve o seguinte, a gente lê o seguinte: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então fala com Deus, pô. Falar terapêutico, já falamos sobre isso em vários momentos, já me ouviu falar sobre isso. Falar é bom, né? Conversar é bom. Conversa com teu marido, conversa com tua esposa, conversa com um amigo, conversa com uma amiga, manda uma mensagem de WhatsApp, conversa com alguém. Tem um monte de psicólogo aí atendendo online, né? Conversa, fala, né? Mas principalmente, fale com Deus porque Ele te ouve. Então, ore, clame, abra o seu coração, entenda, esse momento que estamos passando não é Deus punindo a humanidade, não é o apocalipse chegando, não é Deus punindo você, não é Deus castigando, isso é consequência da vida. Fizeram besteira e a gente está passando por isso. Então, em meio a tudo isso, Deus nos ouve para que possamos ter paz, para que não fiquemos angustiados, angustiadas. Então, em meio a tudo isso, Deus está pronto para te ouvir. Abre o teu coração, fala com Ele, clama, suplica, pede aí o que você está precisando, que com certeza Deus vai te ouvir. Agora, Ele ouve, né? Agora, se Ele vai fazer ou não, aí depende da soberana vontade de Deus. Mas, com certeza, sempre falamos com Deus, algo de bom acontece com a gente, né? A gente compreende, ouve a voz dEle, e isso também nos ajuda a sair do aperto, né? Esse aperto emocional, essa angústia que a gente sente aí. Terceira coisa, Ele nos dá alegria. Então, o que Deus pode fazer por nós em meio a essa situação que passamos, em meio a esse momento que estamos vivendo? Ele pode nos tirar da angústia, Ele nos ouve e Ele nos dá a alegria. Verso 7 vai dizer assim: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. No Antigo Testamento, né, naquele período e no período bíblico, tanto no Antigo como no Novo, o trigo e o vinho são sinais de fartura, de alegria, de felicidade. Fartura financeira, material, né? Então o trigo servia para fazer pão, né? Era a base alimentar aí dos povos daquela época, daquele período. O vinho, né, era sinônimo de festa, de alegria também. E o salmista vai dizer que Deus nos dá uma alegria maior do que o trigo, do que o vinho. Deus nos dá uma alegria maior do que o dinheiro, do que bens. A gente está vendo aí agora que dinheiro, bens, nada disso realmente ajuda quando realmente o que importa acontece. O que importa agora é viver bem, ter uma vida boa, né? Ter uma vida boa com Deus e com o próximo, tá vivendo aí de maneira equilibrada, saudável, ter uma espiritualidade saudável. Então isso é o que importa. É uma alegria que Deus nos dá, é uma alegria que realmente nos dá segurança.
Então, quem tem Deus agora nesse momento, quem confia em Deus, quem está falando com Ele, quem crê nele, né, quem vive de acordo com os valores de Deus, está passando por esse momento de uma maneira muito mais equilibrada. Simplesmente isso. Também está passando por tudo que você e eu estamos passando, né? Mas quem tem Deus consegue passar por isso, porque sabe que tem um Deus que lhe dá sentido à vida, um Deus que dá razão para o viver. A gente sabe que muitos perigos estão aí ao nosso redor, né? Perda de emprego, baixa renda, né? A renda pode diminuir, né? A própria doença, um monte de coisa pode acontecer. Mas em meio a isso, Deus nos dá a alegria, nos dá uma razão de ver que vai além destas questões. E isso é muito interessante, meus irmãos e irmãs. Isso é muito legal da gente lembrar, pensar e refletir sobre isso, né? Que aquilo que Deus nos dá não depende apenas da sociedade na qual nós vivemos. Então, Deus nos tira da angústia, Deus nos ouve, Deus nos dá alegria. E a quarta ideia e última aí para a gente poder terminar, né, esse videozinho rápido, Deus nos dá paz. O que Deus pode fazer por nós nesse momento? Deus pode nos tirar da angústia, Ele nos ouve, Ele nos dá alegria e Ele nos dá paz. Verso 8 vai dizer: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Às vezes a gente perde o sono, né? A angústia, ela nos pressiona, nos aperta, né? nos impõe sentimentos e lembranças, né? e anseios que tiram o nosso sono. O Senhor, Ele pode dar a paz que você precisa. O que precisamos para conseguir essa paz que Deus está disposto a nos dar? O verso 4, né, vai começar falando sobre essa ideia. Ouve-me quando eu clamo. Então, fala com Deus, né? Ele te ouve. Né? A gente precisa falar com Ele, confiar nele, né? Viver de acordo com aquilo que Ele quer de cada um de nós. E com certeza nós conseguiremos essa paz. Meu desejo é que você possa estar vivendo essa paz, né? Vivendo a harmonia, o equilíbrio, né? Tendo aí essa paz que vem diretamente de Deus para o seu coração. Entenda que isso não nos torna imune aos problemas, às dificuldades, à doença, ao contágio, mas isso nos ajuda a lidar com ele, né? Isso nos ajuda a lidar com os problemas, sejam eles quaisquer que forem. Então, que você possa entender que o que Deus pode fazer por você nesse momento, Ele pode te tirar da angústia, Ele te ouve, Ele pode te dar alegria e Ele te dá paz. Então, que nós possamos aí repetir constantemente o verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que esse seja aí, né, um sentimento grandioso, abundante em nossos corações. Valeu? Fique com Deus aí e um bom restante de dia e de noite, de madrugada, né? Seja lá o horário que você está vendo esse vídeo. Valeu, galera. Até mais.